Hoje aqui com um tema abrangente, né, da psicologia infantil, mas o grande objetivo é a gente poder entender como é que essa psicologia ela pode efetivamente ajudar as nossas crianças a muitas vezes voltarem para o seu ponto de equilíbrio, para se reencontrarem, para que elas se tornem adultos saudáveis, centrados e que possam enfrentar toda essa mudança, todo esse mundo em evolução, porque é o que a gente estava falando, né? Tudo isso é inevitável. Não adianta, o mundo ele vai continuar mudando cada vez mais rápido, a tecnologia vai continuar avançando, as famílias vão continuar no ritmo em que estão. Como lidar com esse novo mundo, mas garantindo crianças saudáveis? E a gente começa por dizer assim, quando acendeu o sinal vermelho? Quando é que deve acender o sinal vermelho? A gente perceber que tem alguma coisa errada com essa criança. Pois é. O que acontece? As doenças mentais, elas são difíceis de diagnóstico, porque elas não possuem um diagnóstico. Ela vai lá fazer uma tomografia ou um exame de sangue e aí vai apresentar já o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clínico. Então, quando a gente tem uma sociedade que está perdida, então, possivelmente, as pessoas vão estar desarmônicas. E isso pode apresentar um quadro, aparentemente, patológico, mas na verdade a pessoa não é doente, ela está doente por causa de uma circunstância familiar. Então, muitas vezes vão chegar no consultório das doutoras crianças completamente saudáveis, mas que estão muito doentes mentalmente. Então, assim, nesse caso, um bom diagnóstico clínico, uma boa psicopedagoga, uma boa psicóloga infantil, elas dão conta de entender o que é a doença e o que é estar doente por conta de uma circunstância. Mas até chegar no consultório, tem uma ação que vai mover para isso, né? Qual é a dica para a mamãe, para a cuidadora, para a professora? Qual é a dica que a gente pode deixar aqui? Quando que é o tempo de prestar atenção, ver e perceber que tem algo errado? Como é que se faz isso? Eu acho assim muito incrível a ansiedade da família, né? Então, quando se apresenta, quando a família se dá conta de que alguma coisa se instalou e ela custou a perceber, a ansiedade é muito grande. Quanto maior a ansiedade, já é um ponto que vai também sofrer lá uma doença que vai estar naquele momento, né? Que vai se instalar, né? Na criança, né? Então, a criança se torna ansiosa. Tem várias formas da gente observar. A escola, ela pode muito bem pontuar, não é? Olha, escola tem uns sintomas que são muito clássicos. Assim, a criança tem insônia, ela não se alimenta bem, a alimentação dela é incorreta, ela tem vômitos, ela tem dores de cabeça. Ela está isolada. Ela tem isolamento social, não o isolamento dela ficar no celular ou no computador, mas o isolamento dela, quando ela está em sociedade com os primos, ela escolhe estar sozinha. Ela não interage. Ela não tem interação, ela não olha nos olhos, ela não faz uma interação com as pessoas, nem com animais. Né? Eu acho assim que os pais, eles costumam ver assim, meu filho não vai bem na escola, tira notas baixas, então ele está com problema. Não. Eu acho que a nota ela precisa ser um item a ser levantado, observado, mas ele não é o principal. Ele já é um reflexo. Ele já é. E eu acho que tem sintomas que são muito sutis também, né? É muito comum ouvir no consultório os pais falarem assim, pois ele nunca me deu problema, ele foi uma criança ótima, desde pequenininho, né? E aí você vê que aquela criança, por ser tão ótima, ela foi ficando de lado cada vez mais, chegou o irmãozinho, a rotina dos pais ficou mais agitada e ele cada vez mais quietinho, porque é tão ótimo assim cômodo, ser quietinho. Né? Não dá trabalho. Exatamente. Então, às vezes, os sintomas são tão sutis, e os pais não se dão conta. Ele vai sendo anulado de uma certa forma. Exatamente, cada vez mais à margem dessa família. Eu acho que o grande segredo é que os pais olhem para os filhos, né? Que os pais parem, olhem, gastem. Às vezes eu penso assim, vamos combinar uma coisa? Você vai tirar todo dia 15 minutinhos só. Você vai chegar do trabalho, fazer o que tiver que fazer e vamos parar 15 minutinhos para jogar um jogo.
Normalmente eu dou um jogo para eles levarem para casa para ter. É o jogo que a tia mandou. Então, eles param 15 minutinhos com aqueles filhos ou com aquele filho e isso faz uma diferença muito grande. Né? Eu acho que o grande segredo para que os pais percebam quando é a hora de encaminhar essa criança para um trabalho com um psicólogo é exatamente quando eles olham para os filhos. E às vezes eles não. É um exercício de amor. Eu acho bacana. Eu acho que a afetividade é uma coisa fundamental em qualquer relacionamento. Sim. E eu sou uma pessoa assim que eu dou muito valor para a mesa, o estar à mesa. Em algum momento do dia, da semana, nós precisamos nos reunir, entendeu? E olhar nos olhos um do outro e trocar aquelas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Então, assim, essa questão do olhar, essa questão do estar, essa questão da afetividade, do amor, são Porque, na fundamentais. verdade, você só vai perceber que tem alguma coisa estranha se você conhece um pouquinho o outro, né? Exato. Você conhece um pouquinho o outro para dizer, Ana, tem alguma coisa errada. Seu olhar está diferente hoje. Estou achando você muito quietinha. Né? Poxa, você não tem comido bacana. O que está acontecendo, né? Você precisa conhecer isso também. Com as crianças. É a relação, né, que é construída. Né? Nessa urgência que a gente vive, a relação não é construída. Né? A gente vai levando, né? As famílias vão se encontrando, elas se encontram. Mas elas não se experimentam, elas não gastam aquele tempo, elas não interagem de uma forma afetiva. Né? E eu fico pensando que isso pode, se me corrijam, né, se eu estiver errada, mas eu fico pensando que isso serve para duas coisas. Uma, para a gente conhecer que tem alguma coisa errada. E também para a gente, se a gente conhece essa criança, se a gente tem a intimidade, a proximidade, o relacionamento todo, para saber se ela vai conseguir sair sozinha daquele processo ou não. Né? Porque às vezes a gente vê assim, não, aconteceu, foi uma decepção, ela está quietinha, mas... A Alexia sai dessa. Eu sei que ela... Aí fica por conta do pai, da família, de conversar, de empurrar e consegue, principal da família, o acolhimento e você compreender que o outro ele precisa crescer na diversidade e nos problemas, mas que você está ali para acolher. Aquela pessoa precisa se sentir segura. Então, a partir do momento que ela se sente segura, ela enfrenta os problemas. A criança não vai deixar de ter medo, não vai deixar de ter fobia, não vai deixar de ter ansiedade. Isso tudo é normal. Jogo da vida. O que ela precisa, ela se sentir segura, porque ela sabe, eu tenho um pai que vai me ajudar, eu tenho uma mãe que está olhando por mim e agora eu posso e consigo ultrapassar esse desafio. Ela vai aprendendo a vencer as suas próprias dificuldades. Né? A Ana Paula usou uma palavra que eu gosto muito, acolhida. Né? Porque a acolhida não é trancar a criança dentro das paredes para que ela não corra perigos. Mas ela saber que ela pode ir, vir e ela vai estar ali para receber um suporte, você vai acolhê-la, você vai incentivá-la. E acolher as diferenças. O filho não é você. O filho não é a sua continuação. O filho é um outro indivíduo que ele tem outras características e o amor grande e fraterno da família é compreender esse novo indivíduo que tem ali na família e acolher esse indivíduo nas suas diferenças. Isso faz a família toda crescer. Quando você impõe ao outro que ele seja a sua continuidade, a família toda fica em desarmonia. Estagnada, né? Posso acrescentar? Se tu mexe num, tu mexe em todos, né? Se tu leva um para o consultório, para a terapia, para o atendimento, todos. É incrível como, de uma certa forma, mesmo que todos não frequentem, eles vão sofrer um movimento, porque alguma coisa está acontecendo. As mentes se abriram. As mentes se abriram. Posso acrescentar uma palavrinha nesse acolhimento? Eu queria acrescentar encorajamento também. Também. Né? Porque você acolhe e você encoraja. Né? Você encoraja, você empurra, você dá àquela criança, coloca nela a força para ela poder superar. Não é você superar por ela, mas ela superar. Ela saber que pode dar errado, né? E se der errado, vamos recomeçar, vamos fazer diferente, vamos procurar outro caminho. Ela precisa desse incentivo.
Por isso que os adultos, né, nós temos visto os adultos tão adoecidos, que se abatem tanto, que recorrem às drogas, que deprimem, que têm fobias, né, porque são gerados por conta de uma vida onde não se recomeça. Não pode ter. Vai sempre repetindo. Só erra quem faz. Eu tenho umas frasezinhas que são parâmetro para mim, né? Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Mas qual é a vantagem disso, né? E errar faz bem. A gente só não pode se acomodar no erro. Né? Não. E o ótimo é inimigo do bom. A gente, às vezes, começa a fazer as coisas boas para depois chegar nas ótimas. Isso vale para as crianças também, né? Vale para as crianças. Eu vou para o nosso último intervalo, mas ainda quero voltar com uma perguntinha para vocês. Fatores biológicos, né? Eles podem afetar uma criança psicologicamente? Problemas durante a gestação, eles podem... Esse bebê já pode nascer com alguns problemas psicológicos e que precisarão ser cuidados logo, logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá.